Fala, meu povo, tudo bem? Começando mais um PovoCast. E aqui o tema vendas, negócios, é muito recorrente, é o carro-chefe aqui do nosso podcast. Não tinha como eu não trazer aqui um convidado tão especial para falar sobre vendas, ele que já passou por várias empresas, vários negócios diferentes. Hoje está se lançando também como mentor, meu amigo, e uma das gratas surpresas desse ano, Alex Petri. Fala, irmão. Fala, meu irmão. Obrigado aí pelo convite. Pô, sensacional ter Prazer você aqui. enorme tá aí. E esse cara que eu conheci, vamos tomar um café rápido, que a agenda tá lotada, tá corrida, e daqui a pouco a gente vê, são 3 horas já, a gente já passou do café, virou almoço e o tempo foi esticando. Tomara que o papo hoje aqui não leve essas 3 horas. Se for 3 horas vai virar a noite, né? Exatamente. Irmão, vamos lá, a gente vai falar aqui muito sobre venda, né? E acho que a galera vai tirar vários insights interessantes aqui. Muitos dos meus alunos também vão assistir isso aqui com certeza, vão tirar várias boas lições aqui contigo, mas eu queria que você contasse um pouquinho, um trechinho da tua história e fizesse uma linha do tempo rápida da tua carreira até chegar a vendedor, ou se você sempre foi vendedor, que eu acho que você sempre foi um pouquinho vendedor, né? Verdade. Cara, primeiro, obrigado aí pelo convite, para mim é um prazer muito grande estar aqui, eu acho que, né, como você falou, a gente tem uma afinidade ali muito grande, eu acho que tem... Deu match, exatamente. Eu acho que tem muito conteúdo aí para compartilhar com o pessoal. Tentando ser bem breve aí, né, cara, são, sei lá, quase 30 anos já, eu pareço novinho, mas eu não sou tanto, já 30 anos já que eu trabalho. Mas eu comecei fazendo minha faculdade de arquitetura, né, eu sou arquiteto de formação, trabalhei quase 20 anos aí com construção civil. E dentro da construção civil comecei como estagiário, até dono de empresa, sócio. Eu tive uma empresa na área do drywall, né? Na época a gente, enfim, fazia grandes projetos no Brasil, ainda quando nem era normatizado o drywall no Brasil, então isso foi uma experiência muito legal. Desde a importação que a gente fazia da Inglaterra dos produtos, para depois a inauguração das fábricas e aí a normatização e tal. E aí isso ali em 2004 até 2010 ali, 2012 deu um boom muito grande, o drywall, foi onde a gente navegou bastante. E aí depois que, né, chegou no auge ali em 2014, 2013 e tal, com a entrega das principais obras da Olimpíada, você tem experiência lá do Maracanã, né? A gente acabou não se cruzando, a gente não se conhecia. Né, cara? Mas provavelmente... Pouca gente lá também, né? Pô, é verdade. Eu participei daquela obra foi muito emblemática, mas naquele momento ali, minha empresa... Ela fazia quase todas as obras ali no Rio. E aí, depois disso, veio, né, um encolhimento do mercado, uma trava mesmo, por uma série de motivos ali, pós-Olimpíada, né, aquele auge, depois tem essa queda. E aí ali eu vi a necessidade de mudar, fazer alguma coisa diferente. Foi nesse momento que aí eu mudei totalmente para uma empresa de logística, né? A gente tinha uma frota de caminhões e fazia toda a logística reversa de entulho para algumas obras também, inclusive já no processo ali da obra do Maracanã, na obra da Transolímpica e tal, tudo ali aquele processo olímpico, a obra do metrô. Né, e aí, isso deve dar um trabalho. 2013, né, que eu tô falando ali, não dá um trabalho, pô, na época... Entulho, resíduo, toda aquela... Exato, e não é só uma questão de você ter caminhão, é uma questão mesmo de inteligência de logística, né? Porque horário, limpeza, segurança, uma série de coisas. Então, ali, né, nesse momento assim, aí sim, em 2016, entrega para a Olimpíada, as obras todas pararam, o dinheiro, né, sumiu, e aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí naquele momento a opção foi seguir mas ali tu já estava em plena metamorfose ali, né, porque você já não era o arquiteto, né, já estava à frente, na verdade, liderando o pessoas. Arquiteto ficou lá na faculdade, lá atrás, cara, porque... né? Quando você começa como estagiário, você é arquiteto, você começa fazendo projeto, você é arquiteto, mas daqui a pouco você começa a tocar obra, aí eu passo para a gestão da empresa, pode ser sócio da empresa, abrir a minha empresa. Foi para logística depois. Exatamente, aí você é o quê? Você, além do gestor ali, empresário, você é o comercial da empresa. Você que negocia os contratos, você que vende. Tu sempre teve facilidade para a parte comercial? Sempre, ou tu sente que foi uma necessidade que caiu no teu colo? Na verdade, eu acho que isso vem junto ali a partir do momento que você tem a responsabilidade de estar de frente com o cliente. Então, na verdade, ali, quando eu deixei de ser estagiário na primeira empresa, ainda na faculdade, que eu comecei a negociar com os clientes, ali já começa a nascer o vendedor. Mas ali, quando foi o teu negócio, quando você virou o protagonista... Antes até do meu negócio. Antes até... Porque, na verdade, o meu negócio vem depois, mas enquanto eu estou como responsável de frente com o cliente, você já é um vendedor. Você está negociando... Porque quando você está trabalhando em construção civil, você tem o seguinte, você tem não só a venda do projeto de uma proposta, mas como é que vai entregar isso? A entrega.
Então, a parte da entrega é do arquiteto, mas a parte que vem antes é do vendedor. Então, como é que a gente vai fazer isso? Alinhar a expectativa com o que vai ser feito. E aí essa questão do vendedor vem nascendo dali, e justamente aí a gente foi crescendo. Aí eu resolvi ter a minha própria empresa, minha estrutura, com uma proposta diferente. Uhum. E aí, enfim, depois foi passando por essas mudanças. Em 2016 eu resolvi ir para os Estados Unidos, em 2016, 2017, investi em outra área. Aí já, você vê, já segunda mudança. Né? Isso é uma característica interessante também de quem é muito comercial, né? Essa mudança, essa metamorfose e adaptação. E aí, nos Estados Unidos, já fui trabalhar com outra área, que era a área de telecomunicação, área de fibra ótica, mas também tinha uma questão de projeto ali, então por isso que eu fui convidado para participar ali, para ajudar, e acabei assumindo a frente também como comercial. Os outros 2 sócios na época eram mais área financeira, área de contrato, né, legal e tal, compras e tal. E eu sempre na frente do cliente. Só que nos Estados Unidos tem um desafio, né? Você negociar com o cliente, contratar e demitir funcionário cultura, né? Em outra cultura e em inglês, né? Então, enfim, eu já falava um pouco ali, o inglês explodiu. Mas, assim, antes de você avançar, mas esse lado de lidar com a equipe e lidar com o cliente, faz um contraponto aí Brasil e Estados Unidos? Cara, você pensa assim, tem uma diferença que ela é brutal. Brasil, leis trabalhistas, regras e uma série de condicionantes que né, como empresário, você também é empresário, todo empresário que estiver ouvindo a gente tem esse sentimento. Cara, morro de medo de contratar, né? Cara, nos Estados Unidos você chega um cara para você no eu morro de medo de demitir. Não, então, você tem medo de contratar porque depois você sabe que tem que demitir, você não vai ter que demitir, né? E aí você chega algum cara para você e fala, cara, trabalho com isso, quero trabalhar, beleza, começa hoje, começa. Sexta-feira, chegou no final da semana, fala, cara, não gostei. Paga o cara o que deve da hora do cara e acabou. Não tem indenização, férias, 13º, contratação de plano de saúde, ASO, ISO, não sei o quê. Não tem nada disso. Você entendeu? Então, assim, isso lá é mais papo reto. Lá é mais... E eu acho que é por isso que também acaba estimulando muita economia. Eles têm facilidade de entrar no estabelecimento, pedir emprego, igual filme mesmo. Trabalha. Se o cara não gostou, menos ele vai burocrático, demite. As regras mais simples. As regras são claras. Primeiro, nesse caso de contratação, não existe regra, né? O cara quer trabalhar, ele trabalha, recebe por hora, funciona. Contrato ali, o acordo, acabou. Segundo, são as regras tributárias, que é muito simples, é um único imposto, então você sabe exatamente qual é a sua previsão de... E você sente ele voltando? Sente, lógico, isso aí também é o terceiro ponto, né? Você não paga tão caro, ou seja, proporcionalmente, não é tão pesado no teu faturamento, como é aqui, se você for pagar tudo direitinho, com um contador... Primeiro que é complexo, então você tem que ter um contador bom. Né? Muita gente aqui no Brasil, que mesmo que saiba, que queira fazer certinho, às vezes se enrola porque o contador não faz direito e você acaba pagando mais caro por isso. Mas isso é um ponto, um terceiro ponto. Então você vê o retorno e é muito, muito nítido isso. Né? Então, assim, em relação a essas diferenças de lá e aqui, é basicamente isso. Então, da mesma forma, para mim, como empresário que estou negociando um contrato com o meu cliente. Mas você negociando aqui obra e logística, e lá a parte da fibra ótica, você sente que a visão do cliente, por exemplo, o cliente lá é mais exigente, é mais fácil de lidar? Digo assim, na relação de cultura, o empresário que queria comprar da tua empresa, né, o B2B ali, ele tem uma tratativa diferente? Ou a nacionalidade não faz muita... Questão cultural. Aqui no Brasil, isso, cara, na construção civil, contratos que você teve aí também, da tua história, acho que o pessoal que está vendo a gente sabe, é muito nítido que você chega... 3 empresas estão oferecendo uma proposta para ganhar a obra lá do Maracanã, fazer o drywall lá. O cara vai olhar o preço, que é o mais barato. Aí depois ele vai ver se aquele cara tem condição de entregar ou não. Os Estados Unidos é diferente, ele já, primeiro que ele não abre concorrência, lógico, mas ele faz uma análise mais abrangente. Então, geralmente, o mais barato é o que ele fica mais desconfiado. E ele quer entender por que ele não vai na commodity, né? Ele não vai na commodity. Por que tá barato? Pô, você tá perdendo? Porque o americano, ele tem uma questão da cultura dele que é o seguinte, tem que ser um jogo de ganha-ganha. Não, e o mais caro é melhor. Né, também. Sim, mas ele tá preocupado com o seguinte, cara, você tá ganhando, então esse cara, se ele tiver orçando errado, ou perdendo, pode me abandonar no meio do caminho, ele pode estar fazendo alguma coisa errada que possa me prejudicar.
Não compensa pagar mais Exatamente. barato. Aqui não, cara. O cara olha o preço, mesmo é isso, porque os orçamentos estão leilão, mal né? feitos. Parece que é meio commodity. E é o inverso daqui, né? Você construir uma casa. O cara constrói uma casa lá em 3 semanas. Aquela toda de drywall e tal. Mas por quê? Porque ele gastou 3 meses no planejamento, 6 meses no planejamento. Aqui o cara não faz projeto, não faz nada, compra o terreno, bota lá o material na obra e vai. Então, pô, é inverso. Ao invés dele gastar mais tempo no planejamento, aqui você gasta na obra. É isso que acontece muito. É verdade. Esse prévio que eles têm lá, né? E inclusive estudar as próprias empresas, estudar as propostas, né? Aqui parece que é uma coisa muito mais urgente no imediatismo, no impulso, às vezes, né? Compra em cima da hora, compra no desespero. Muita questão política também, assim, de mostrar serviço. É o preço, é o melhor projeto e é o amigo de quem também, né? Exatamente. E o que vai dar mais repercussão. Então, por exemplo, eu tenho um amigo lá que morava num local. E aí ele tava para mudar, ele tinha comprado uma casa, já num projeto. E aí eu falei, cara, onde é que é a casa? Ele falou, não tem nada, os caras estão fazendo ainda toda a área da urbanização. Então, num bairro novo, em que para ele poder começar a botar o primeiro tijolo dele no terreno que ele já tinha comprado, ele tinha que esperar terminar toda a rua, a urbanização, a coleta de águas pluviais, parte elétrica, a escola, o ponto de ônibus, tudo. Uhum. Os caras só dão a liberação para começar a obra. Cara, tá aquele condomínio lindo lá pronto. A gramadinho, sabe? O campo de futebol, o parquinho da praça ali, tudo pronto. Aí você começa a fazer as casas. Vai, pá. Aqui não, aqui o cara tem um terreno, ele entra, não tem rua, Se não tem for nada. ano de eleição, então sai entrando. Esse é o nosso problema, a questão de planejamento. Eu acho que é parte da mentalidade, né? Mas eu acho que assim, você morou quanto tempo lá fora? Morei 3 anos. 3 anos. Voltou com outra cabeça? Morei nos Estados Unidos, né? Não morei na Flórida. A gente fazia muito isso, porque eu morava no Texas, e aí falava, pô, mas tu tá vindo do Brasil, morando na Flórida? Não, morei nos Estados Unidos. E quando voltou, como é que tava já, assim, tua mentalidade já? Como é que tava a tua fase da vida também? Então, aí, cara, quando eu voltei, assim, tem uma série de aspectos aí, familiar, profissional e tal, mas, assim, fora o choque que você vai lá, você vê que várias coisas funcionam, você evolui, você começa a ter uma forma nova de pensar, de tomar decisão, e aqui, quando você volta, você vê que tá tudo do mesmo jeito, até coisas que regrediram. Mas aí, logo em seguida, que eu voltei em 2019, início de 2020, veio a pandemia. E aí eu falei, pô, vou ter que repensar de novo. Como é que eu vou empreender em alguma coisa aqui? Nesse momento mais delicado da história. E também meio preocupado com as questões que eu tive de fechamento de empresa, de demissão de funcionário, ação trabalhista, uma série de dificuldades. Com todas as indefinições. Exatamente, com essa regra do jogo que não é muito clara. E lá era super fácil, na hora que eu falei, cara, vou embora, eu não cheguei na sexta-feira pra galera, toma, esse é o teu, acabou, entregamos aquela parte da obra e eu tô indo embora. Não tem passivo trabalhista, não tem nada pra trás lá, tudo zero, entendeu? E aí quando eu cheguei aqui, veio a pandemia, eu falei, cara, eu vou empreender, não vou. Aí comecei a pensar, comecei a olhar naquele momento ali, 2019 para 2020, pandemia, cara, o que o mercado digital tá oferecendo de oportunidade, o que tem nisso aí, deixa eu entender. Cara, eu resolvi fazer uma faculdade de marketing. Caraca, pandemia. 2019, 20 ali. Fazer marketing. Fiz uma faculdade EAD, porque estava todo mundo em casa, então, pô, foi excelente. Porque em casa eu podia não só fazer o conteúdo da faculdade, como estudar também. E já era um assunto interessante para você, já trabalhava com venda. Exato. Então, marketing, por isso que eu escolhi o marketing, porque, pô, tudo que eu tinha aprendido na prática, no feeling do dia a dia, entendeu? Era o conceito. Depois da prática, o conceito. E aí me aprofundar mais e tal, entender como é que funciona isso aqui para dentro do marketing digital e tal. Cara, acabou que num dado desse momento ali, no meio do percurso, eu fui convidado por um amigo para ajudá-lo na área comercial da empresa dele. Tem uma corretora de seguros e a corretora tinha um potencial enorme, o cara com 25 anos de estrada, falou, cara, eu preciso pensar diferente aqui. Falei, então vai ser de acordo com o que eu já estou olhando por aqui. Fresco, já fresco na cabeça. E alguém de fora, né? O cara que está 25 anos dentro do negócio, ele acaba não tendo aquela visão de floresta. Ele está dentro da floresta, ele não dá o zoom out ali para olhar. Então eu falei, não, deixa que eu vou tocar a área comercial. Aí a gente estruturou a área comercial dele, obviamente aumentamos o faturamento, diversificamos o produto, ele tinha um produto só, hoje ele tem mais.
E aí diversificou alguns canais também, começou a fazer um trabalho no Instagram que ele não fazia. Basicamente, ele vivia exclusivamente de indicação. E, cara, você que é especialista em marketing digital, você pega um cara 25 você anos acha de que é estrada. raro hoje você encontrar uma pessoa que vive só de indicação? Não, é Não, muito. muito comum. E, cara, é um absurdo você pensar Na nisso. verdade, né? eu falo assim, para cada 1.000 empresas que você acha no Google, você acha 10.000 que não estão no Google, né? Olha só. Que não sabem da existência do concorrente, que estão esperando o cliente passar na porta da loja, e o cliente está procurando no TripAdvisor, e o cara tá pensando no tamanho do letreiro, se está grande, se está pequeno. Mas, cara, maneiro. E você era, sim, outra área completamente diferente, agora seguro. Aí eu fui para a área de seguro. E como é que você entrou ali dentro e falou, opa, vamos mexer? Sem, obviamente, a equipe, o time comercial, fala, cara, que esse cara aí veio dos Estados Unidos agora, querendo mudar aqui a coisa a gente já faz aqui quadradinho há muito tempo. E como é que foi a tua implementação, teu diagnóstico ali no dia a dia para ajustar, né, colocar o navio na... A questão do diagnóstico não é muito difícil, porque como o cara estava super preso a um produto, vivendo de indicação, qualquer coisa que você colocasse seria fácil de ser implantado. Mas, enfim, não foi simples também, porque aí tem uma questão de cultura, porque quando você mexe, o comercial é a área que é a entrada da empresa. Então, dali do que você está vendendo, do que você está trazendo de receita, impacta em todas as áreas da empresa. Então, se você me pergunta, cara, qual é a área da empresa hoje mais importante? Muita gente vai falar, pô, é o RH, a liderança, a gestão e tal. É óbvio que todas as áreas são importantes, mas a área de venda, sem venda, a empresa não existe. Exatamente. E não é só não existir, é porque se a área de venda tiver, a área comercial estiver vendendo errado, quem vai entregar lá no pós-venda depois, cara, tem um problemaço. Então, você tem que olhar sempre ali a área de vendas com a responsabilidade para o todo depois. E aí vem a questão do accountability, né, que é o olhar de dono. E que muitas vezes a maioria dos gestores comerciais, diretor de venda, gestor, gerente de venda, ele tem um olhar, cara, eu quero vender, bater meta e para ali, para frente, não é problema meu. E é isso que tem dado problema nas empresas. Quando a gente faz as consultorias, a gente conversa muito com os empresários, a gente percebe muito isso. As áreas não se comunicam. Eu tô falando de empresa pequena, tá? Essa corretora tinha 16 funcionários. Ah, de pequeno. Então, depois chegou a 20. Mas também a proposta era não inchar. Né? Ele lá... Talvez fosse maior, o problema seria maior. Na época dele lá, 2010, 2012, ele chegou até 60 funcionários. Aí, na época, a gente já era conhecido, amigo, eu falei, cara, vai com calma, que se der um BO aí, cara, não deu outro. Ele já tinha diminuído, na pandemia ele sobreviveu, porque se ele tivesse com 60 funcionários, cara, tinha quebrado. Né? Então, assim, você não manda 40 pessoas embora da noite pro dia, você tem um problemaço. Então, assim, voltando para a área de vendas ali comercial, acho que isso é o que mais impacta. Você conseguir ter buscar os objetivos, mas sem impactar no pós-venda aqui com responsabilidade, acho que é o olhar de dono. É isso, está interligado, né? Tem muitas empresas que acham assim, né? Para uma empresa funcionar, tem que ter um bom produto, ou tem que ter metas claras, ou um propósito muito grande, ou tipo um bom RH, uma boa contabilidade, etc. E aí esquece que o fundamento da empresa funciona igual um corpo humano mesmo, né? Você pode ter um bom cérebro ali, o cara que criou, bom conceito, para onde vai as boas ideias, o coração da empresa, que é uma equipe muito boa, mas a venda talvez sejam as artérias ali para bombear o sangue, o lucro e o faturamento para fazer tudo aquilo girar. Senão você não consegue pensar mais distante, nem consegue ter um time mais motivado, com mais ambição mesmo, exato, né? E tem um verbo da moda que eu tô adorando falar, que é o querência. Com mais querência de estar ali, né, cara? Querência é muito bom, eu adoro essa palavra. E aí quando você... entregou o projeto, foi uma consultoria, né? Na verdade foi uma consultoria meio que de dentro, né? Uhum. Como ela começou ali ainda na pandemia, a galera estava toda home office. Então a gente fazia muita reunião e tal, e a gente foi implementando e estruturando ali vários aspectos ali, desde prospecção até o atendimento, pós-venda, enfim, porque a empresa ia aumentar de tamanho e como corretora tem muito pós-venda, né? Então você tem que impactar todas as áreas ali também. E o que você sente que é mais difícil? Vender ou ensinar a vender? Cara, acho que
Um pouco dos dois, mas uma vez que você pega a mão da venda ali, que você entende alguns conceitos, eu acho que o ensinar se torna mais difícil, porque como é que você ensina? Você não ensina a vender falando assim, ó, a técnica é essa, você tem que, de uma certa forma, levar o vendedor a mudar de comportamento. Porque a venda, ela é o resultado de uma série de hábitos que você cria para construir seu storytelling, vamos dizer assim, né? Porque quando você tem um storytelling verdadeiro, que você realmente fala com o cliente com verdade, a venda acontece naturalmente. Concorda? Sim. Então eu acho que ensinar a vender é uma coisa que as pessoas, é muito complexo ensinar a vender e vai para uma série de metodologias, ferramentas, mas na verdade eu acho que é um pouco do psicólogo. Fala, acho que você tem que aprimorar algumas questões internas de hábito, né, de posicionamento, de estudar muito, de ter rotina. Eu tenho feito umas atividades lá no curso para os alunos, para os mentorados, que são o seguinte, o assunto vendas é recorrente, né? Como melhorar isso aqui, melhorar a técnica de conversão, de fechamento, de engajamento, disso, daquilo. Eu vou, cara, venda não tem escola. Tu quer aprender a vender? Entra no Zoom comigo, fica me vendo falar o dia inteiro. Então o que eu tô fazendo? Tô gravando agora minhas calls para dividir com os alunos. Que acho que a melhor motivação é o exemplo. Então, ele vendo ali, a hora que eu tô tomando não, mas tô tendo frieza para falar assim, uma objeção. Então tá bom. Aí o aluno tava no Zoom assim, como assim, cara? Tá dispensando o cara? Eu falei, tô dispensando, mas é um desapego. Eu tô aplicando um desapego ali pro cara sentir que o interessado tem que ser ele, não tem que ser eu. E aí ele me mandou no WhatsApp assim, não, tu vai fazer, eu vou. Dá 2 horas depois, acabou o Zoom, o cara, não, eu vou querer o produto, mudei de ideia, eu vou querer sim. Eu falei, então, cara, mas isso que você tá falando é um ponto interessante. Tem vários pontos, várias estratégias, várias coisas que a gente ensina ali para um mentorado, quando a gente está falando de venda especificamente, mas esse é um ponto interessante. Por que o cara está preocupado de perder aquela venda? Porque ele não fez o dever de casa. O que é o dever de casa? Ele não prospectou o suficiente para ele não precisar daquele cliente. Então, se ele faz o trabalho dele, que é prospectar, e ele tem 20, 30, 40 leads, aquela venda se torna desnecessária nunca. Mas é um não que você está preparado para tomar. Cara, e o Luiz Closer falou isso comigo numa aula semana retrasada. Ele falou assim, cara, se você estudou o cliente e se não tiver objeção, é porque a venda é perfeita. Quanto mais objeção tiver, é porque tem algo de errado aí. Ou, de repente, o cara não era para estar ali. Ele chegou errado, chegou ali chegou de aventureiro, de curioso, até de concorrente, né, para pescar a coisa, né, o lead, às vezes, problema hoje global, né, o lead desqualificado, né, mas a gente fala muito isso, que a venda perfeita é sem objeção. O cliente sentou, você explicou, ficou com alguma dúvida? Não. E aí? Quero. Fecha. Né? É a venda mais tranquila, que não é simples de ter, como um filme, né, você tem um momento ali, né, o storytelling, dificuldade, superação, vou conseguir, não vou conseguir, virou um herói, matou o dragão e agora sim... Emocionou. Mas é muito... cara, venda eu acho formidável. Eu gosto muito da parte de filme, televisão, série, vejo bastante coisa, né? Eu vou te fazer uma pergunta agora, que eu queria até fazer com todos os convidados, mas eu só tive essa ideia agora. Vai matutando já a resposta aí. Eu queria que você lembrasse a tua primeira venda, o teu primeiro movimento natural e genuíno de venda. Eu lembro que eu muito criança, sei lá, pouca idade, eu negociava com a minha mãe os momentos de usar a televisão e de jantar. E eu lembro que ela não deixava interromper na hora da novela. Eu tava vendo novela, eu falava lá, não. Na hora da novela, mãe, vamos, sei lá o quê, quero sair para jogar futebol, Não, fica aí. Enquanto ela estava ali vendo a novela, era um momento sagrado. Então, o que eu fazia? Eu deixava para pedir tudo para ela depois da novela. Era dinheiro, para ir para casa de um amigo, para dormir na casa de alguém, não sei o quê. Falava, vou esperar a novela acabar. Acabava a novela, mãe, tá tudo bem? Ela, não, tá tudo ótimo. Agora, e aí eu comecei a entender isso, que enquanto o outro tá tendo uma experiência, eu tenho que deixar ele curtir.
é o cafezinho gratuito da minha mãe ali na... E aí eu negociava isso, porque quando ela tava vendo a novela, em contrapartida eu tava fazendo trabalho de casa. Então quando eu ia pedir, eu já tava tudo bonitinho, tudo certinho, e ela liberava. Tu lembra algum momento interessante, assim, Cara, não, natural de venda? Isso é bem interessante, porque eu nunca parei para pensar nisso. Você tá falando aqui, eu já lembrei de um. E prestando atenção na análise que você fez, que faz todo sentido. É a mesma coisa do meu processo que eu vou te contar, porque isso trazendo aqui para venda é a hora, cara, não adianta você abordar o cliente na hora que ele não está aberto para isso, ou que não é o que ele está, enfim, de acordo com o que ele precisa, ou algo nesse sentido. Então o momento também faz, né? O momento faz total diferença. Inclusive até o horário, cara. Eu vou te falar que horário... E aí eu prefiro de manhã, assim. Não gosto de vender nada tarde, noite. De manhã, pra mim... Acaba que tem cliente que já, né, na oportunidade, às vezes tá fora do horário de trabalho e prefere, porque à noite já não tem preocupação. Mas tu faz um estudo prévio, assim. Tipo, tu tem um cliente aqui em potencial. Marcou a reunião. Tu faz um estudo prévio dele de... Quando eu tenho informação, que eu sei de onde ele é e tal, por exemplo, eu tô com um cliente que foi indicação da minha irmã. Minha irmã joga golfe lá no Itanhangá. Uhum. Então, pô, é uma pessoa que joga golfe lá. Cara, eu não vou ligar pra essa pessoa no horário da manhã, que eu sei que ela tá lá jogando e tal, ou que ela tá trabalhando. Então, na verdade, se eu sei que ela joga às terças e quintas, depois do jogo ali, que tem o almoço, tá um horário que ela tá super... Folga. Calma, tá Lacuna feliz, de agenda, tá com a dopamina lá em cima, entendeu? Então assim, e aí o meu processo de venda que você perguntou desse é muito parecido, mas então você estava falando da questão do ponto de venda e isso eu achei super interessante. Eu estava lembrando aqui, a primeira, entre aspas, venda que eu fiz, meu pai, desde que eu nasci até meus 14, 15 anos, meu pai sempre teve um único carro, era um Fusca. E aí, cara, a gente, pô, eu já com 14 para 15 anos, minha irmã lá com seus 10, 11 anos, ele falou, pô, tá na hora de trocar esse Fusca, não sei o quê, e a gente já, né, querendo. E, cara, eu lembro que eu convenci meu pai a trocar de carro numa viagem que a gente fez, só eu e ele, que meu pai tinha um terreno no interior ali, em Cabo Frio e tal, e aí ele falou, preciso ir lá, quer ir comigo? E eu fui com ele. Cara, eu tava naquele momento, fui ali, tal, o carro, e pra melhorar a história... Quando a gente estava voltando, o carro deu uma... Deu ruim. Deu uma enguiçada. Tudo que tu queria. Pô, tá vendo? Fechou a venda ali, bicho. Caraca. Então, assim, tem tudo o momento certo. Tem tudo Não foi nada grave, o carro deu um problema de afogador, pô, Fusca, né? Tinha afogador e tal. E aí, acho que gasolina suja, alguma coisa dessa, parou no posto e tal, não sei o que, foi de boa. Mas eu acho que isso, trazendo hoje para a realidade, é exatamente isso. Você saber ver o melhor momento. E, cara, tem uma frase que eu tenho comigo que é o seguinte: o foco nunca tem que ser no cliente. O foco é o do cliente. Você tem que estar focado no que o cliente quer. É o foco do cliente. Que legal, cara. Então, isso é uma frase que eu escrevo até nas consultorias que a gente faz. E eu gosto de botar isso. E, cara, é uma palavrinha que muda tudo. Concorda? Sensacional. Se você manter o foco do cliente, você está vendo o que ele quer, o que ele precisa. E, cara, eu fico apavorado como ainda tem gente que te oferece coisas. Eu recebo ofertas de venda de coisas que eu não preciso, que eu não quero. Ai, cara, eu tenho um exemplo. Teve um dia, foi ano passado, andando aqui pela Cinelândia, e aí veio uma menina com aquele brochinho, não sei o que, Médicos Sem Fronteiras. Aí veio, não sei o que, já conhece Médicos Sem Fronteiras? Aí eu falei, não conheço. Aí ela, porque é um projeto que é assim, que é assado, que tará. Aí eu falei, posso te fazer uma pergunta? Ela, pode. Você doa pro Médicos Sem Fronteiras? Ela, não. Eu falei, pô, cara, eu dou. Pô, você não pode falar que você não compra essa ideia, como é que eu vou comprar? E aí é a famosa coisa do vendedor que não tem ciência de causa, não prova do próprio veneno, do produto, ou o sabor do prato do próprio restaurante, né? Eu acho, assim, na minha opinião, né? A pior coisa que tem um vendedor sem ciência de causa e sem esse estudo prévio que tu tá falando, né? Exato. Porque é um grande xadrez, é uma ciência comportamental, bem ou mal, né? De tipo, somos três. Eu, você e o produto. Eu tenho que entender até que ponto você precisa do produto e o produto vai funcionar para você. Exato. Né? Você acha que tem que distingue, vamos chamar assim, bom vendedor do mau vendedor? Não, sem dúvida. O mau vendedor é aquele que pensa que é vendedor. Na verdade, ele não é vendedor. Né? Ele é um empurrador. Ele que precisa bater meta, tá ali, ele vai empurrar. É a mesma coisa que o cara oferecer, ligar numa lista de prospecção fria
sem saber se aquele cara tem perfil ou não, te oferecer, enfim, um produto que não, né, uma casa de 20 milhões, porque, enfim, né, não é teu perfil. Então você tem que conhecer, e o vendedor nunca vai cometer esse erro. Normal, o vendedor, que, né, eu não chamo de vendedor, é um empurrador, o cara que está ali para oferecer alguma coisa que não faz sentido. Sei lá, falando de plano de saúde, é o cara que vende um Prevent Senior para uma pessoa que não é daquela idade, né, que não, enfim, não tem nada a ver. Porque de repente o preço é mais atrativo e tal, mas, cara, vai ser um produto que vai deixar a pessoa enfim, descontente. E aí... eu acho que assim, tem um exemplo muito bom que é o seguinte: sabe qual é a diferença do bom vendedor para o mau vendedor? Um dos dois não tem dinheiro, porque não vende. Porque se você perguntar, sei lá, vamos botar um dos vendedores mais clássicos e talvez deturpados, porque muito. Tive até com um corretor aqui no Povo Cash, que é o cara que vende o imóvel. É difícil pra caramba de vender. Mas você pergunta para 2 corretores, um que vende bastante imóvel, um que não vende, o que não vende está triste da vida, está mal-humorado, está talvez frustrado com a área e se acha um péssimo vendedor. O exemplo porque o resultado não torna ele. O exemplo que você está dando do corretor de imóveis é interessante pelo seguinte, porque tem um aspecto legal também que a gente pode falar, é o seguinte: a venda, né, você tem que vir se atualizando e se adaptando ao momento do mercado, dos concorrentes e tal. E o mercado imobiliário é muito interessante você ver isso. Hoje, cara, quem que são os caras que estão vendendo imóvel igual água? São os caras que já entraram para o digital. Então, cara, uma venda muito fácil hoje é você pegar, abrir um stories no imóvel que você está vendendo e mostrar para aquela, fazer um vídeo, um stories, mostrando a experiência que a pessoa vai ter ali. Isso é um ponto que a gente aborda também lá na consultoria. Uma coisa é você vender produto, e aí você ficar falando somente das características do produto, ou vender valor. Então, no caso de uma casa, qual a abordagem que é melhor para uma pessoa que está apresentando um imóvel para um casal? Aqui é a sala, aqui você vai, né, aqui é o quarto, dá para ver que ele é o quarto, dá pra ver né? que aqui é a cozinha. Isso aqui é um chuveiro. Isso aqui é um chuveiro, isso aqui tem uma torneira e tal. Não. Cara, aqui é a sala, imagina aqui um sofá. Aqui é o Netflix, aqui é o Netflix. Exato, aqui imagina você aqui numa sala que cabe um sofá grande, uma sala muito boa, pode botar um sofá aquele com chase, ali pode ficar aquele cercadinho do bebê, vocês vendo um filme, e olha que tem uma vista bacana aqui pro lado de fora. Que coloca a pessoa para pensar e projetar estar ali. A pessoa vai comprar uma casa, ela consegue ver se ali ela vai construir um lar, ou se ele está comprando um monte de material de construção junto. Metro quadrado. É um investimento ou é um lugar para... né? Agora, se você está vendendo para um investidor, você já tem que... Cara, imagina se você monta um Airbnb aqui, aqui, olha a vista daqui, mete um sofá, isso aqui é um apartamento pequeno, dá para fazer para um casal e mais uma pessoa. Você tem que mostrar para a pessoa de acordo com o que ela está querendo. Mas ao mesmo tempo até entendo quem se atrapalha na hora da venda, principalmente quem vende imóvel ou vende produto de alto valor. Porque provavelmente por detrás existe um chicote ali chamado meta, né? Que é tipo, o cara precisa bater aquilo ali para ter um mínimo do comissionamento dele, né? Para ele, às vezes é até questão dele sobreviver na empresa, né? Ele tem outros 10 corretores ou 10 vendedores que estão ali disputando cabeça a cabeça quem consegue bater aquela venda. Então, isso traz nas tuas consultorias em relação à meta, porque eu vejo que é polêmica, né? Muita gente é a favor, muita gente... E eu vou falar uma coisa que eu trago muito, eu já adoto para mim, e que eu gosto muito de passar para frente e ensinar, que é bem disruptivo, é bem contraintuitivo. Na verdade, já existem até algumas empresas fazendo isso, mas o que eu gosto de dizer já para dar causar aquele impacto inicial é proibir ter meta. Como assim, Alex? Mas meta? Quando não tem meta, não sabe para onde vai. Não tem aquele síndrome da barata tonta? Então, mas aí é que entra, né, vamos dizer assim, a consultoria, a inteligência do negócio. O que acontece com meta? Imagina o seguinte, um vendedor, por exemplo, um corretor de imóveis, ele tem a meta de vender 5 imóveis ou de bater, sei lá, 1 milhão de venda naquele mês. Pô, cara, olha a faca no pescoço do cara e por que os caras fazem venda mal feita. Ele chega no dia 20, 25, não bateu a meta ainda, ele tá desesperado para bater a meta. Então ele tá querendo empurrar, tá querendo criar venda fake. Cara, eu tive uma experiência... Fora a carga emocional da pressão. Há um tempo atrás,
com um amigo que a gente fez até uma consultoria juntos na época, que era de loja de carro, tá? Loja de carro de alto padrão até. Cara, o que tinha de venda fake no final do mês, que os caras lançavam no sistema para poder bater a meta e não ficar pendurado, porra. Aí depois os caras estornavam. É porque empresa cara pequena e média não tem auditoria, né? O cara não, isso tem tempo também. E o cara conseguia encaixar uma venda que foi de março para cobrir aquela de fake. Cara, uma bagunça. Pedalada na venda. Por causa da maldita da meta. Então, na verdade, hoje a gente tem feito isso, tem funcionado muito bem com empresas, inclusive a corretora lá que eu te falei que a gente fez consultoria, um que a gente faz hoje, ele não tem meta. Ah, não tem meta? Mas como é que você mensura? Cara, você mensura de outra forma. Não é que tá solto e faz o que quiser, não é isso. O que eu quero dizer quando não tem meta? Você não tem um número para bater. Ou seja, você tem uma meta de 20 mil reais para bater esse mês. Não, você não vai focar na meta, você vai focar no processo. O que é o processo de meta para quem precisa vender 20 mil reais? Se você espera vender 20 mil reais, que é um número interessante para o faturamento, ou seja, você vai vir de trás para frente e vai falar, cara, para eu vender 20 mil, eu tenho que fechar 10 clientes. Para fechar 10 clientes, eu preciso ter 20 reuniões. Para eu ter 20 reuniões, eu tenho que ter 50 leads. Para eu ter 50 leads, eu tenho que prospectar todo dia, 2 horas por dia. É aqui que você vai focar. Na prospecção, usando como esse exemplo. Focar no meio e não no fim. Focar no processo e não na meta. E o que acontece quando você foca na meta? Quando você vem fazendo todo o seu esforço, você está olhando para a meta. Pô, tô perto dos 20 já. Quando você já vai tirando o pé. Avião vai quando pousar. Você foca do dia 1, do dia 1º do mês, 2, 3, até o último dia do mês, fazendo o que tem que ser feito todo dia, e você nem olhar para a meta, daqui a pouco quando você vai, quanto que eu vendi esse mês? Claro que todo mundo olha todo dia. Mas o cara vendeu 30, vendeu 25, você não estipulou um teto. Então a meta ela tem primeiro um aspecto de pressão, de expectativa alta, que atrapalha, com certeza. E de teto, que você cria um teto. Quem bota meta está colocando teto. Então, ao invés de focar na meta, foca no processo. É o processo que vai te levar. Vou dar outro exemplo. Vamos trazer para o dia a dia de todo mundo. Pessoa quer emagrecer, quer perder, aí foca em perder 10 quilos. Aí, cara, sei lá, faz um monte de loucura, né? Remédio, não sei o quê, coisa mágica. Não sei o quê, parar de comer. Enfim, quando você tira o foco dos 10 quilos que você tem que perder e você foca no processo, você vai focar onde? Na sua disciplina. Eu tenho que ir para academia todo dia, ou vai montar um plano. Eu vou fazer musculação 3 vezes por semana e vou caminhar 3 vezes por semana. Em 3 meses eu consigo perder os 10 quilos. E quando você vai para a balança, você pode perder até mais do que os 10 quilos. Na verdade, falando de academia, de corpo, de saúde, perder 10 quilos hoje nem é mais objetivo para a maioria das pessoas, né? Você quer ter um corpo saudável, então você quer perder gordura, mas quer ganhar massa muscular. Então assim, você foca no processo. Então hoje o meu processo todo é focado no que eu tenho que fazer todos os dias. Então assim, aquilo que você me perguntou, você é o que afinal? Né? Acho que hoje eu sou vendedor, sempre fui vendedor. Então como vendedor, mesmo que eu seja empresário, que eu faça consultoria, que eu tenha uma série de outras atividades, linha natural, eu continuo sendo vendedor. É o que Até une, quando eu tô com minhas filhas no final de semana e a gente vai fazer alguma coisa, eu tenho que vender para elas. Tem que negociar com elas. Tem que negociar. Então, venda não é só venda, é negociação. Então, eu nem tenho currículo mais hoje. Mas quando eu tinha currículo, eu sempre colocava, cara, especialista em negociação. Né? Porque venda parece que é aquela coisa mesmo que você quer empurrar alguma coisa para a pessoa. E na negociação, você está ali oferecendo algo, tentando, na verdade, uma consultoria. A negociação é uma venda que é uma consultoria. Né? Então, voltando no processo da meta, eu acho que esse é o objetivo de não ter meta. Você focar no processo. E aí, quando você foca no processo, cara, tudo flui. Traduz em melhoria. Então, hoje, eu mesmo tendo todas essas atividades, ainda tenho o meu processo de prospecção diária. Tenho lá minhas metodologias que você me ajuda pra caramba, né? A gente tem um projeto junto em relação lá ao desenvolvimento no digital, mas eu tenho minha metodologia de prospecção, porque como diria um amigo meu que é consultor também, o Adriano, um grande amigo meu, prospecção é estilo de vida. Não tem que ser algo obrigatório. Prospecção é estilo de vida. Você acordou, não sei se você é religioso, se você é espiritualizado ou não, cara, eu faço minha oração, vou fazer minha atividade física e prospecto. Faço alguma coisa
que tá ali no meu script daquele dia. Eu confesso que eu sou até um pouco viciado às vezes nisso. Às vezes eu me Vicia, pego... cara, porque vira um hábito. Cara, tipo, consegui uma janela de 30 minutos aqui entre o almoço e, sei lá, organizar as coisas. Aí eu tô no celular quando pego, tô no sofá e tô ali sacudindo a colmeia, né? Pego o network ali, e aí, vocês viram o vídeo que eu fiz? Todo mundo, pô, vi, adorei, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí um outro, poxa, eu me identifico com isso. Pô, como é que eu faço? Toma esse outro vídeo. Aí o outro vídeo tem uma venda e tal. E acaba que, assim, a venda, mesmo quando não concluída, às vezes você já acaba ajudando uma pessoa, né? Porque acaba... Sim. Teve Você levou informação para ela. levou informação. Teve Conhecimento. um convidado que teve aqui, ele acha que assim, o que é mais importante na venda é quando você coloca amor na venda, independente de concluir ou não efetivamente a negociação e a troca de sacrifícios, mas quando você coloca amor ali, a pessoa consegue enxergar aquilo ali. Então, o que é colocar amor? É olhar pelo lado do cliente, é olhar Exato, do cliente, a compaixão de... se botar na cadeira dele. Mas, cara, se eu fosse esse cliente, eu compraria isso? Por exemplo, hoje eu trabalho com público de alto padrão, você sabe. O produto que eu ofereço, o seguro de saúde, é de alto padrão. Eu tenho seguro, é o seguro que eu uso. Sim. Como é que eu vou vender um seguro? Não, e é um alto nível de responsabilidade. Né? Ah, comprou, tchau, nunca mais, né? Exatamente. Você constrói uma relação, né, com esse cliente, né? Chega... E o pós-venda, e a entrega? Do que? Em relação à dificuldade de vender, você acha que a entrega e follow, e enfim, continuar com esse cliente ali dentro da tua carteira, se relacionar com ele, então, fácil, é mais difícil? Não, eu acho que não. Eu acho até que é mais fácil. Mas desde que você faça o básico que tem que ser feito. Então a gente estava conversando até um pouquinho antes aqui, né, sobre essa questão da dificuldade de você iniciar a venda. Muita gente fica travada em fazer a venda porque tem que estar tudo perfeito. Verdade. E hoje em dia, cara, com esse monte de startup aí, se você pegar os Netflix aí de várias delas, os caras começam, eles não têm nada para entregar. Vende a ideia. É o pitch automático ali da ideia. Vender a ideia e vai. Então, cara, o vendedor ele tem um pouco dessa ousadia também. Isso é um ponto que a gente leva também na consultoria. Cara, você tem que ter uma ousadia É lógico que tem que ter responsabilidade, você não vai fazer nada que você não... Mas, cara, você não precisa, por exemplo, sei lá, ter um estoque para depois começar a vender. Vai vendendo, vai entregando, vai fazendo, e vai comprando, entendeu? Agora, obviamente, um produto ou outro que você precisa ter em estoque o mínimo para poder iniciar a venda. Mas, na maioria das vezes... Você vende a demanda, Venda de serviço para criar o estoque. É isso. Né? Imagina as mentorias que você assessora tantos mentores aí. Cara, eu tenho uma história bizarra que é quando eu criei meu primeiro produto de mentoria, eu achava que eu tinha que fazer uma coisa e vendi outra. Então eu passei, sei lá, meses organizando uma metodologia. Pô, porque a minha área eu me formei em design, fiz pós-marketing, especialização em brand, aí eu falei, cara, agora eu vou virar mentor. Eu, muito orientado pelo meu primeiro mentor. Ele falou, Pedro, bota pra fora e tal, que a galera vai comprar. Não. Eu falei, beleza. Aí fiz toda uma metodologia lá, que era para publicitário, marqueteiro, pessoal de comunicação, né? Então tinha aula de, sei lá, planejamento de negócio, montagem de projeto, estruturação, edital, mas muito focado nesse público, né? Tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Já lá com os temas das aulas, gravação, aula de Photoshop, tinha até a parte de design eu tinha colocado. Cara, chegou no evento, aí tinham 60 pessoas no Zoom, isso foi no ano da pandemia, 2020. 60 pessoas no Zoom. Aí rapidamente eu fiz assim, gente, só fazer uma pesquisa aqui com vocês. Qual é a área de cada um aqui? Empreendedor. Aí tipo, dentista, assessor financeiro, não sei o que lá, Nutri, tá? Totalmente. Aí eu, caraca, alt tab, deletei 30 slides e falei, fudeu. Aí fui, dei a palestra, falei sobre conteúdo, né? Porque a ideia era ensinar a pessoa a fazer o próprio Instagram sem depender do sobrinho ou da agência. Esse era o mote. E aí dei a aula e aí ao final eu falei assim, gente, então, eu preparei um produto aqui para vender, que é o marketing híbrido, para você fazer o próprio marketing. Só que eu fiz esse produto para publicitários, comunicadores, como vocês são empreendedores, eu vou vender uma ideia. E aí todo mundo assim, eu vou colocar esse preço e eu vou dar 8 aulas para vocês. Quem vai decidir as aulas são vocês agora. Vocês querem aula de quê?
E o público falou, eu quero aula de copywriting, quero aula de criação de produto digital, tráfego pago, aula de design, aula disso e venda. Cada um na sua dor ali. E aí eles falaram, eu falei, então tá bom, galera. Eu achava que era uma coisa, estava completamente... A demanda que eu atraía era outra, cara. Às vezes a gente mira numa coisa, tem muita Isso convicção, muito, né? que é o nosso achismo, né? É o tipo, pô... É um egoísmo, cara, até, né? Cara, tira essa armadura, olha no olhar do cliente, olha o que o público está procurando, né? Às vezes a gente fica assim, pô, vou procurar no Google como mostrar minha empresa. Não, poxa, procura no Google Trend o que estão procurando sobre o seu negócio. Faz o inverso. Muito mais fácil, né, cara? Exato. Então, assim, isso é uma característica do vendedor muito, muito forte, a adaptabilidade. O cara ter flexibilidade ali de corrigir. Cara, quantas vezes eu tô fazendo um call ali, eu corrijo um discurso, igual você, eu tirei um slide, às vezes, de uma pessoa que eu percebi que era muito conforme. Depois eu posso falar um pouquinho dessa questão do conceito, que é super interessante. Eu falei, cara, se eu mostrar esse slide aqui que tá cheio de coisa muito visual, não vai pegar, eu vou botar um slide que tá cheio de números, uma planilha comparativa. Cara, o cara que é conforme, que é técnico, ele vai amar, ele ama números. Pô, não deu outro, eu substituí ali e botei... Isso é rápido, é questão de segundos. Então, quando o cara é muito dominante, eu já tiro, porque é muito... Blá, blá, o cara não tem paciência, o cara quer papum ali e resolver. Então você tem que ter essa adaptabilidade. E, cara, tem uma história super, assim, interessante que, né, eu posso contar aqui, que é de uma vivência que eu tive nos Estados Unidos, dessa questão de você entregar, né, vender sem ter para entregar. Isso é muito bom. Vai, manda. E eu acho que ilustra bem isso, porque as pessoas ficam muito presas, cara, e eu vejo isso sempre, assim, quando eu tô numa empresa, o cara, não, mas como é que eu vou vender? O cara não abre o carrinho, não faz uma oferta porque não tem ainda tudo. Cara, vai fazendo. Não, mas eu tô esperando fazer a casinha de boneca. Cara, eu tava lá nos Estados Unidos quando eu fui, né, em 2017, 16 para 17. E aí, eu fui convidado lá, os caras falaram, cara, beleza, teu comercial, senta o pau. Eu falei, beleza, tá aí mais ou menos engatilhado, projeto, como é que faz? Mas agora a gente tem que trazer cliente. Aí, cara, eu entrei na internet, pesquisei uns 3 ou 4 ali da região, lá no Texas, que poderiam ser clientes pro serviço que a gente tinha, né? Que a gente já tinha executado uma obra rápida para poder pegar experiência. E aí, cara, eu consegui que um cara que era o dono de uma das empresas, uma das maiores empresas lá, que atendia a Verizon e AT&T. O nome da empresa era Irving Cable. Aí o nome do cara era Derek Irving. Eu falei, cara, ou é filho, família, é dono, não sei o quê. Pô, uma empresa de mais de 200 anos, cara. Isso é um negócio interessante nos Estados Unidos também. Cara. Você vê que tá na 4ª geração, cara, empresa. Aqui é difícil. Foi um bisavô. Se tiver 2 anos já foi um bisavô que fundou, aí hoje quem toca é o tataraneto já e tal, e o cara já com seus 40 anos e tal. E aí, cara, eu falei, pô, o cara que vai te receber, não sei o que, Irving. Eu falei, cara, é dono, filho do dono. Aí, beleza, cheguei lá, falei pra ele, tem experiência, fizemos uma obra aqui assim e tal. E falou, pô, beleza, você tem equipe, tá pronto para começar. Eu falei, a gente já tem equipe e tal, mas ele falou, você tem um equipamento X? Cara, quando ele falou o nome do equipamento, eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Aquela engolida seca, assim, ó. Aí eu falei, e eu não ia perguntar, né? Tipo, o que é? Como é que é? Ou tu é o bobo, faz cara de paisagem. Ou tu é o rei. Cara, tem 2 momentos ali, ou você vai pra cima, ou você recolhe, fala obrigado. E torce pra ele não perguntar mais nada sobre aquilo. Pra ele ficar satisfeito. Né? Não, aí o cara pergunta mesmo, você tem um equipamento X? Chamava Capstone no equipamento. Você tem um Capstone? Você trabalha com os Capstone? Eu falei, Capstone? Lógico. Irmão, brasileiro, carioca. Não tem? Porra. Como eu não tenho Capstone? Lógico que eu tenho, bora. Tem. Ele, não, então beleza, eu vou ter umas 3 frentes de trabalho assim, você vai procurar o fulano de tal. Eu falei, só preciso de 15 dias. Né, para estruturar a equipe e tal. As equipes estão todas... Prazozinho, razoável. As equipes estão todas... Né, ocupadas, então eu tenho que... Toma ali gatilho. Beleza, eu tô com pressa. Mas beleza, aí fiz a reunião com um cara lá e tal. Eu liguei pro sócio, falei, irmão, o cara falou um tal de Capstone, joga no Google aí agora, vê o que é isso. Cara, aí o cara, Capstone, tá maluco, o cara achou um vídeo no YouTube.
Aí, e eu do lado de fora da empresa. Eu saí da reunião, fiquei do lado de fora da empresa. No mesmo dia, acabou Meu a sócio reunião, ligou já lá. corre atrás, descobre agora o que Aí eu falei, mas o que é isso? Ele falou, meu irmão, uma parada que puxa o cabo, que era cabo de fibra ótica, né, e tal, que puxa o cabo sem distorcer e comprometer a Sem qualidade estourar da o fibra, cabo. que tem uma tensão e tal. Porra, custa X mil dólares. E tem que ir pra comprar no eBay, não sei aonde, no Mercado Livre deles lá, na Amazon, não sei o quê. Mas, cara, como é que opera esse troço? Aí eu falei, cara, faz o seguinte, entra no YouTube aí, procura vídeo, com certeza tu vai achar que eu vou conversar com o pessoal aqui do Galpão. Aí os caras tinham um warehouse lá gigante, ficava entrando e saindo equipe toda hora. Aí eu encostei no cara que faz o despacho de material, falei, ó, eles vão liberar pra gente começar a trabalhar, daqui uns 15 dias a gente vai estar aí, me apresentei e tal. É aquela coisa do influente, né? Você chega fazendo amizade e tal. O cara era, porra, latino também, então facilita. E aí, cara, chegou uma equipe, um maluco ali do lado ali de bobeira. Eu falei, cara, vocês estão trabalhando em que região? Ah, tá na região tal. Cara, posso acompanhar vocês? Porque eu acho que o nosso contrato vai ser na região próxima de vocês. Aquele caô, né? Aquela sondada só pra... Aí, pô, claro, pô, entra aí. Aí peguei meu carro, fui seguindo os caras de manhã cedo. Cara, eu passei o dia lá no canteiro de obra com os caras. Vendo o material. O cara tal do... operar, desde a montagem. Eles chegaram, você tem que fazer o setup da parada, montou e tal, conecta cabo, liga e tal. Aí tem que pedir autorização para um cara, não sei o que e tal. Pum, começa a trabalhar. Pau, 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 pau. Aí os caras pararam para almoçar, almocei com os caras, fiz já ali um relacionamento, uma amizade. A parte da tarde, cara, fiquei o dia inteiro. Aí cheguei lá pro sócio, você pode ver os vídeos que eu fiz. Eu falei, vi isso lá no local, brother, é isso aqui e tal. Cara, a gente foi atrás, contratou a equipe, comprou equipamento e pau na Testou, máquina. treinou. Porra, vendeu deu o que errado, não deu tinha, errado pra cacete. aprendeu o que não sabia, mas vendeu antes de tudo, né? Exatamente, deu Caixa errado, rei, mas né? cara, na segunda que deu errado, você já acertou, acabou. Caixa vai embora. rei, né? Tem a frase do caixa rei. Primeiro, Exatamente. E cara, e você já começa faturando, entendeu? Então assim, tem um investimento da máquina, a gente estava preparado para fazer um investimento, mas cara, você já tem que botar a venda para dentro. se não tiver dinheiro, não tem nem ideia, não tem Então assim, é o que você falou, muitas vezes você faz uma proposta, cria uma oferta super elaborada e tal, mas cara, quando você vai ver, no meio do caminho você muda e vai melhorando ela às vezes. É, porque eu já tive, acho que como eu vendo uma coisa que é imaterial, é a pessoa prototipar o conhecimento dela, gera muita dúvida no final do detalhe, né? Da pessoa entender como eu aplico o plano 30K, como que eu crio minha mentoria, qual o preço da minha mentoria, tem muito detalhe. E aí, foi engraçado, teve uma vez que eu estava mostrando, né, os planos de mentoria, mostrando os cases de sucesso, como é que eu ajudo as pessoas, e a pessoa falou assim, Pedro, mas nesses encontros, você vai falar do quê? Eu falo, vou falar disso. Tá, mas são quantos encontros? São tantos. E com esses encontros, se eu não conseguir criar a minha mentoria, eu vou fazer... Eu falei assim, olha só, é o que você quiser, cara. É o que você quiser. Mas em 30 dias, tu vai ter tua mentoria rodando 30K. Se é 3 encontros, se é 1 encontro, se eu vou falar de A, se eu vou falar de amarelo ou azul, se a maçã é laranja. Não sei. Você quer em 30 dias? Acabou. Aí você bota na mesa, a responsabilidade passa para ele. Você tira do... Então, fica à sua disposição. Não, você já passou para ele, tá na mão dele. E aí, passa a ele ter querência. Exato. Que pelo o projeto. accountability, ele assumir a responsabilidade. Porque muita gente hoje quer passar a responsabilidade para o outro. Então é muito fácil você culpar o gerente que não te deu condição, ou o vendedor que não fez o que tinha que fazer, mas na verdade a responsabilidade sempre é de cada um. Né? É a responsabilidade por se comprometer com o processo, né? E quando você se compromete com o processo, não só você está fazendo o que tem que ser feito todos os dias, mas você também está ajustando a rota. Se você está olhando só para a meta, cara, você está deixando de fazer coisas aqui na rota que não vão te levar para a meta. Isso, cara, é um ponto interessante, até uma dica para o pessoal que está ouvindo a gente, que a pessoa encontra esse detalhamento no livro Hábitos Atômicos, já viu? Não, Hábitos Atomic Habits. Cara, e ele fala justamente isso, ele fala da questão do 1% todo dia. Ah, tá. E aí ele usa o exemplo do gelo. Você já leu esse livro ou não? Não, ele não fala li. do gelo. Se você botar um gelo em cima de uma mesa, num ambiente refrigerado que está a 0, sei lá, menos 0, e o gelo vai ficar ali. Você sobe 1 grau, ele vai continuar. Você sobe outro grau, até ele chegar em 4 graus Celsius, que é onde ele deixa de ser gelo e começa a derreter.
Mas foi aquele grau de 3/4 que fez o gelo derreter? Não, foi o empilhamento de um De grauzinho a cada um para pequenos chegar passos. naquele ponto. Se você não tivesse feito, chegava nos 4, entendeu? Então isso é o processo, a esse é o importância do processo. E por isso que você falou, cara, eu fico viciado nisso, porque uma vez que você empilhou esse monte de energia e assimilou como fazer todos os dias, isso se torna natural. Aí sim você assumiu o novo hábito. E tem o seguinte, fica muita gente procurando a persona, né, o cliente ideal. Eu não procuro o cliente ideal, porque o meu produto é o ideal para o tipo de cliente que chega. Então, se chega uma pessoa, eu sei a pessoa que tem que comprar o meu produto. É diferente, eu não procuro o ideal para entulhar um produto. Eu conheço o meu produto. Quando chega a pessoa certa, eu só falo, toma, porque eu sei que você precisa desse produto. Na venda do teu produto como o seguro, que é um seguro sofisticado, como é que é a dificuldade disso? Tem, assim, claro, na hora de apresentar, mostrar o formato, os benefícios, etc., o primeiro approach, a abordagem, como é que é? Tem aquele momento papo de elevador que é difícil entrar, né, na conversa. Como é que é vender? E como é que é o produto também? Conta um pouquinho pra gente como é que é esse produto de seguro. Na verdade, assim, a dificuldade, o que você falou de entrar, ela é muito fácil porque o produto ele é muito disruptivo, ele é muito diferenciado. Então, você gera um interesse muito alto logo de cara, a pessoa, não é possível, é isso mesmo, eu quero saber mais. Então esse eu quero saber mais é muito fácil. E aí que vem a maior dificuldade no atendimento desse cliente, é justamente o que você estava falando, é o pré-venda, que é o quê? A qualificação certa. Por quê? Porque esse produto não é para todo mundo. Então hoje, e aí qual é a maior resistência? É uma dificuldade cultural. Hoje, os seguros de saúde no Brasil, plano de saúde, a pessoa está acostumada com a utilização do plano de saúde para o dia a dia. Que é o quê? eu vou ali no médico fazer um examezinho, eu vou aqui no nutricionista, eu vou não sei onde, eu vou ali fazer um exame de sangue, eu vou fazer um raio-x. Uhum. Essas coisas do dia a dia, que as pessoas ficam até meio, entre aspas, hipocondríacas com isso, porque ele paga o plano, eu quero usar e tal. E na verdade, o seguro, de fato, verdade, ele é feito para não usar. A melhor coisa é você ter um seguro que você não usa. Não precisa, né? Seguro de vida, seguro de carro, seguro de saúde, né? Que você não usa. Mas, e aí a gente até aborda isso de maneira preventiva, é importantíssimo você usar. Claro. Inclusive, a gente oferece um check-up executivo anual por conta dessa preocupação com a saúde preventiva. Mas voltando, a dificuldade é a questão mesmo cultural. Por quê? Porque é um seguro que é feito para que te dê uma proteção ampla. Então, para você ter uma ideia, o seguro é um seguro sem rede credenciada. É um seguro de saúde com cobertura mundial e sem rede credenciada. Ou seja, você tem livre escolha para ir em qualquer hospital, qualquer médico, qualquer laboratório, e você tem 100% de reembolso. Caramba! Então, quando você pega um produto desse, e aí você vai comparar o custo, ele fica muito mais acessível do que se você for procurar um produto hoje no Brasil que te dê próximo disso. O convencional. Que não vai te dar, porque não existe produto hoje no Brasil que é livre escolha. Existem produtos que são os mais tops que cobrem os principais hospitais. Mais selecionados. Mas, por exemplo, não é a rede inteira. Você tem, sei lá, um produto da Mil, você não vai ter acesso aos hospitais da Unimed. Sim, só a Unimed que tem. Sim. Mas a Unimed ou o top da Golden, ou o top cada um tem o seu. Mas a Unimed é um hospital particular, certo? Certo. Só que tem cidades pequenas do Brasil que só tem Unimed, ou hospital público. Então a maioria das pessoas tem Unimed. Agora, quem não tem Unimed lá e tem o meu seguro, por exemplo, que é o seguro da Ever, ele vai na Unimed, ele pode ser atendido, ele paga e vai receber o reembolso. Mas o que você falou, que a abrangência é global, né? Para viagem, gente que é nômade, vive viajando. Aí. Exatamente. Então, assim, na verdade, hoje, Pedro, o foco... Acaba que esse segurinho de viagem não cobre nada, né, Não cobre nada, verdade. Mas não precisar nunca, porque... Não, e a maioria das pessoas não sabe, né, cara, que você não está 100% coberto ali, porque você está coberto para alguma emergência, até um acidente, alguma coisa, e até um certo valor. E aí, se você tiver que fazer um tratamento mais prolongado, você tem que voltar para o Brasil. Né? Da mesma forma que muita gente viaja de férias para esquiar, vários pontos ali que não estão cobertos, porque são esportes de alto risco, ou algo do sentido. Então, você está esquiando na pista, tem seguro até que contrata pólice à parte. Então, tem uma série de nuances. Mas, falando de característica de produto, o produto, na verdade, ele é focado, ele é voltado para quem quer justamente ter essa liberdade. Livre escolha, 100% de reembolso. E aí vem o mais importante, que é o diferencial que nenhum produto hoje no Brasil tem.
O seguro é contratado no CPF. Você contrata no seu CPF, não no CNPJ. Quem tem experiência ou tem conhecimento de contratar seguro, né, de 99 para cá, sabe que você só contrata se tiver um CNPJ. E isso traz alguns problemas. Primeiro, que você precisa ter o CNPJ. Né? Segundo, você, mesmo tendo CNPJ, você precisa ter no mínimo 2 vidas. Alguns exigem até que você tenha 3 vidas. Aí você pode fazer com uma vida só, porque é o CPF. Exatamente. E o mais importante, que é o terceiro ponto, é que quando você contrata no CPF, o plano é vitalício, ele é unilateral. Só você pode cancelar o seguro. Entendeu? Quando você... Por que hoje só se contrata no CNPJ? Porque quando a ANS começou a regulamentar os planos em 99, ela deu essa premissa dos seguros, as seguradoras e os planos de saúde. E ela falou, ó, você pode contratar só no CNPJ se você quiser. No CNPJ, o contrato é bilateral. Então, por exemplo, você começa a dar muito prejuízo, usar muito, ficou internado, teve cirurgia, câncer, um problema, ficou muito utilizado, a seguradora pode chegar na renovação e falar, Pedro, a gente não vai renovar esse ano não, que a gente não tem interesse comercial. Ele pode, não é nenhuma desavença contigo, né? Não tem interesse. A relação de seguro não está funcionando para mim. Quando você contrata no CPF, quem tem plano no Brasil, da Bradesco, da Mil, da Sul América, anterior a 99, que contratou no CPF, tá com ele até hoje é vitalício também. Porque é regra. E aí, cara, eu converso com muitos clientes que falam, porra, eu não sabia, cara, os caras me ofereceram há 2 anos atrás para mudar para o CNPJ, me deram um monte de vantagem, eu mudei. Não sabia. Caraca. Então, quem tem plano hoje no CPF, guarda, fica com ele. Eu não aconselho nem a vir para o meu seguro, porque é um plano muito bom. É um plano antigo, mas sólido. Para quem não tem, nesses tempos E ele atuais, também é registrado de forma diferente. Então, hoje tem gente, cara, eu peguei um senhor outro dia de 68 anos que tinha um plano da Bradesco lá e pagava R$800 por mês. não existe mais. Pô, não existe. Não existe, entendeu? O índice de reajuste é diferente desses contratos. Porque ele é unilateral e tal, então tem essa diferença. Mas assim, quando a gente lida com o público premium, público A, a gente, como vendedor, aí voltando a falar da venda especificamente, a gente tem que estar em alta performance. O que é estar em alta performance? Falando especificamente do vendedor. Cara, quando você é igual um atleta. O atleta, quando vai para a piscina, ele tem, sei lá, vai fazer os 100 metros rasos ali. Ele tem 20 segundos, 15 segundos, sei lá. Só que aquilo ali é só o final da história, o resultado da performance dele. Naquele momento ele está super concentrado, mas esse cara andou em alta performance um tempão nos treinamentos, estudando os oponentes dele, enfim, fazendo todo o dever de casa. Então o vendedor, para ter alta performance, ele tem que fazer o dever de casa, estudar o cliente, estudar o produto, ele tem que saber quais são as possíveis objeções que vão ser apresentadas para ele poder saber como que ele vai contornar. Isso tudo, cara, com o olhar do cliente, que é o que você falou, de colocar o amor ali. Cara, eu preciso mostrar para ele com qualidade todas as características, porque eu vou estar fazendo uma coisa boa para ele. Não é vender nada que você está empurrado. Agora, a realidade dele, se ele tem condições financeiras ou não, é ele que vai te dizer. Mas hoje, eu não tenho medo nenhum de dizer que o seguro de saúde da Ever, que eu represento aqui no Brasil, não tem seguro melhor hoje no Brasil. É o produto mais completo do Brasil. Para o pessoal que está assistindo a gente, como é que faz para saber mais detalhes sobre esse produto? Cara, eu tenho várias informações no meu Instagram. Legal. Inclusive, eu tenho lá umas caixinhas de pergunta que eu deixo lá, porque gera muita dúvida. AlexPetri.oficial. Petri.oficial. AlexPetri.oficial. Pegou aí? Exato. E ali eu tenho algumas coisas, pode me chamar lá no direct também, tem o meu WhatsApp lá. A gente faz porque é uma consultoria personalizada. Não tem tabela, não tem nada. A gente vai fazer uma consultoria para entender caso a caso, família, idade, enfim, onde mora. E aí, enfim... Entendendo o perfil, monta uma proposta do seguro. Mas eu acho legal essa questão quando a gente fala de alta performance, porque né, o seguro de saúde é um dos negócios que eu tenho. Né? Então eu tenho lá uma equipe, a gente tem uma estrutura. E quando eu estou fazendo a venda, eu tenho essa preocupação de entender de fato o que o cliente tem. Então assim, eu poderia, com o sistema que a gente tem, eu poderia pegar ali e na mesma hora, me dá 5 minutos. Pedro, vou fazer tua cotação aqui agora. Mas cara, eu preciso preparar o material ou as informações ali de maneira que isso vá encaixar dentro da realidade daquele cliente. Senão eu estou empurrando uma venda. E aí eu começo a falar só de características do produto.
Quando, na verdade, eu preciso entender, cara, você costuma viajar muito? Você costuma ficar, sei lá, fora do estado onde você mora? Quando eu preciso entender o perfil de consumo dele. Quando você tem um problema, por exemplo, se você estiver jogando bola hoje e torcer o joelho e tiver que fazer uma cirurgia, você vai pegar a tua carteirinha do plano e bater no hospital e o médico que estiver lá vai operar, ou você vai procurar o melhor ortopedista, cirurgião para operar seu joelho? Então é perfil de cliente. Se o cara que tem um perfil de, não, eu tenho um Unimed, um plano básico e eu só vou dentro da rede porque eu não quero pagar nada fora. Não é perfil para o produto. Então isso é muito importante a gente fazer esse esclarecimento para que o cliente também não tenha uma expectativa errada. Porque, vamos comparando aqui, se me permitir, mas, cara, é a mesma coisa que um cara hoje que tem um Corolla, e eu faço essa comparação. Hoje um cara que tem um Corolla, e ele vai estar pagando o mesmo preço de um Porsche, cara. Então hoje um cara que tem um produto top de uma seguradora nacional, Bradesco, Amil, Sul América, ele está pagando um valor mais caro do que o meu Porsche. Entendi. Porque ele quer ter aqueles hospitais caros, um reembolso maior e tal. Cara, ele tá pagando mais caro. Eu tenho vários exemplos disso. Mas eu acho que é um pouco de falta de clareza Mas não de é um informação, porque às vezes... não, eu digo nem por falta de existir um vendedor, né? No caso você... Mas é porque difundir essa informação, né? A pessoa entender. Até eu agora tive muitos insights sobre isso. Já estou fazendo conta aqui. Faz sentido fazer o seguro, porque para o meu perfil, como quem viaja 4, 5 vezes por ano fora do país, vale a pena. Já compensa. Já compensa. Porque se você contrata uma apólice de viagem e tem um produto básico aqui, nacional, bateu ali. Agora, se você já viajou 2 vezes, o que você contratou de seguro de viagem? Porque eu espero que você não esteja viajando com o seguro do teu cartão de crédito, né? Isso é loucura, entendeu? Você tem que contratar. Mais o plano de saúde, mais a renovação anual. Exato. E aí quem tem o seguro, ele não precisa mais contratar seguro de viagem nenhum. Por quê? Porque ele é coberto no mundo inteiro para a saúde. Inclusive ele pode optar para fazer um tratamento fora, não precisa estar viajando. Descobriu que está com câncer. Meu irmão, onde é que é o melhor hospital de câncer de fígado? É na Itália. Vai para a Itália e faz o tratamento lá. Você não estava viajando, entendeu? Mas se você estiver viajando, você tem toda a cobertura de saúde, também tem uma apólice gratuita, que é incluída no seguro, de assistência à viagem, que é o quê? Desvio de bagagem, perda de voo, aquelas coisinhas acessórias de uma assistência de viagem. Legal. É gratuito. É bacana. Prevenção. Porque você concentra tudo numa apólice só e acabou o problema. Prevenção grande. Não, o fato de ser global também é global muito forte. Mas eu acho que assim, por que causa muito interesse quando você fala e fala com muita propriedade? Porque você em momento nenhum está falando do benefício, do atributo e do produto, muito do produto em si. Você está falando todas as dores do cliente, né? Todas as dores. Eu acho que isso faz muito sentido para a pessoa que vende. Enquanto ela está ali falando só da, sei lá, viagem Maldivas. Em vez de falar assim, cara, quando foi sua última viagem? Quanto tempo você não abraça seu filho fora do país? Ou com sua mulher, que você não você está entendendo? É apertar um pouquinho o calo para criar necessidade para o desejo, né? Então, acho que isso faz muito sentido para quem procura melhorar o seu processo de venda, porque às vezes o problema não está na oferta, não está em você criar um produto, criar a sua mentoria, criar o seu produto de consultoria, de treinamento. Está em você acreditar e conhecer a sua audiência a ponto de você, conhecendo a sua audiência, falar exatamente qual é o perfil de público que você tem. Então, tô falando no meu caso, né? Eu sei que geralmente o cara na casa dos 40 anos, que ele há algum tempo foi CLT, nos últimos 10 anos ele está empreendendo, ele entrou no digital e ele está cada vez mais querendo mais tempo para a família, mais liberdade para ele ganha os seus 20 mil reais e quer ultrapassar a casa dos 30, dos 50, não quer trabalhar depois dos 60, não quer cair na falácia da aposentadoria. Então, e é um cara que assim, tem uma equipe pequena, geralmente já tem filhos, e é um cara que assim, ele está mais preocupado com a entrega do que com a venda. Ele não gostaria de estar perdendo tanto tempo com a venda, então ele precisa de uma estratégia mais fácil e rápido possível que funciona para ele. Mas até eu entender
né, entender a lógica por detrás, eu ficava assim, o meu público é autônomo. Não, autônomo é muito raso. Autônomo é desde do Uber a barraquinha de cachorro-quente, tá tudo certo. Só que não é o autônomo que é mentor que precisa de um produto digital para dar mais um passo. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Você estava falando que eu estava lembrando de um exemplo interessante que aconteceu. Eu sentei com um cliente um tempinho atrás e tava ele e a esposa. E aí ele, porra, achei fantástico, trouxe a esposa lá pra gente conversar. E a esposa era advogada. Advogado, você já vai ali, né, com muito cuidado, porque o advogado tá sempre querendo uma brecha, um buraco para, não, isso aqui e tal. Tá dando a canela. E advogado, geralmente, com plano de saúde, é muito voltado, já quando fala que é advogado, isso aí já quer meter no pau, porque já sabe que tem que terminar, que tem que judicializar o negócio e tal. E aí, cara, não é que o negócio foi assim, foi no alvo, porque além dela ser advogada, ela era advogada que atuava somente contra plano de saúde. Eita. Aí ela veio armada para falar, vou pegar o pulo desse troço aí que eu quero ver, porque plano de saúde para mim é tudo... Ela, lógico, eles têm plano de saúde, tinham, né, lá o plano lá da Nacional. E aí, cara, quando ela falou isso, eu falei, porra, facilitou a minha vida. Eu deixei ela argumentar, eu falei... Ai, cara, não vou lembrar o nome dela agora. Mas, enfim, quais foram as últimas ações que você teve? É difícil de utilizar porque a criança que não teve tratamento do câncer, porque não está no rol da ANS, não podia usar um equipamento X ou um tratamento Y e tal. É interessante, sabe o que é uma coisa interessante? O nosso seguro não obedece o rol da ANS. Então você não tem a limitação do rol da ANS. Ela, como é que é? Eu falei, não, a gente não é... Não esperava. A gente não é regulamentado pela ANS. A gente é uma seguradora americana com sede nos Estados Unidos e com cobertura mundial. Né? A gente atua no Brasil, atua em todos os lugares do mundo. E por aqui funciona da mesma forma. Você tem livre escolha, recebe o reembolso. E, obviamente, que você não precisa pagar tudo para receber reembolso. Tá? Só as pequenas despesas hospitalares, os grandes tratamentos que você estiver internado e tal, a própria seguradora vai lá e paga. Ela, mas como é que foi? Eu falei, não tem o rol da ANS. Você acha que isso é bom ou ruim? Teve um cliente que alguma vez falou, não, mas não é regulamentado pela ANS. Eu falei, ótimo, graças a Deus. Melhor, né? Aí ela falou, pô, é maravilhoso. Não, então eu posso fazer, tem tratamento de autismo, tratamento de... os tratamentos de câncer tem algumas coisas que são por fora, o nosso tratamento é 100% coberto, Alzheimer. E aí ela falou, pô, mas eu tive um cliente uma vez que a gente tentou e a gente não conseguiu, ele na Covid teve um problema, né, ficou internado e precisou usar um ECMO, que é o ECMO é um respirador artificial, né, que tira o pulmão ali de uso para ele poder sofrer repor o descanso e tal, e fica ali, a ANS não inclui. E o Seguro Internacional cobriria esse cliente se fosse. Isso que e tal. Cara, eles estão aí na negociação para fechar. Que legal. Então, assim, você tem que saber ali na hora, essa é a questão que a gente está falando da adaptabilidade. Por que eu vou ficar batendo em viagem? Não tem nada a ver com mulher, não sei nem se eles viajam. Mas ali ela já me deu informação que eu vou usar naquele ponto. Pô, teve um caso também de um amigo meu que viaja muito e ele pratica esporte, o cara é ciclista, não sei o quê, participa diariamente. Falei, bom, esquece. É isso. Ele, pô, eu tenho que contratar por serviço, dá $1.000. Ele foi pra Itália uma vez, ficou 3 semanas na Itália. Pra uma viagem, $1.000. $1.000. Pá, falei, cara, $1.000 tu ia pagar metade do teu seguro aqui, um pouquinho menos, entendeu? Então, assim, você tem que estar pronto para responder ali dentro do que é o foco do cliente. Legal, legal. E agora, acho que para finalizar, e se tiver mais alguma coisa que eu não te perguntei, mas você gostaria que fosse perguntado, você pode falar, tá? Mas eu queria te perguntar o seguinte, pro Petri de 10 anos atrás, vendedor, o que você diria para ele como uma boa lição aí, para ele ficar tranquilo? Que o Petri de hoje já resolveu isso, ou isso foi importante? Então, eu vou falar exatamente, cara, que minha bala de prata hoje, não é a única, mas é o meu xodó, que ainda causa muito impacto, muita estranheza, então eu gosto quando você dá aquele impacto e depois você explica e aí faz todo sentido, que é a questão, cara, tira o olho da meta. Porra, 10 anos atrás você falou, eu lembrei exatamente de eu passando sufoco, de tendo que fechar contrato e não sei o que, e pô, vai fechar um mês, eu não bati, a planilha chegando, e a despesa embaixo ela é linear, né? Então, cara, eu falaria exatamente, cara, se há 10 anos atrás
Acho que isso é uma coisa bem recente, que muita gente está utilizando recentemente. Chutaria que não tem nem 5 anos que se fala dessa forma sobre isso. Cara, foca no processo. Por quê? Primeiro, porque você sairia, como eu falei anteriormente, você sairia da angústia de bater a meta, ter que bater a meta. E pior, do dia 31 para o dia 1º, cara, você já começa com a meta 0. Verdade. Quando você foca no processo, é um processo 0. linear. É um único dia ou é um novo dia? Não, é um único dia. Só que tem um monte de noite no meio. Verdade. Entendeu? E se for um pouquinho cada dia, né? Talvez o 32º dia, o primeiro do outro mês, possa ser melhor do que todos os outros. Exato. Né? E aí, quando você foca no processo, você também melhora o processo. E se melhora. E você, cara, quando você adquire o hábito de adquirir novos hábitos, que são um hábito também, né? É verdade. Você vai melhorando o processo naturalmente, cara. A venda fica muito mais fluida. Cara, eu não tenho mais essa preocupação de caramba, e agora e tal. Cara, é fluido. E aí aquela coisa. No final são 24 horas, pode dormir tranquilo. Não dependa daquele cliente no dia 31 para fechar tua meta. Porque ele não vai fechar, cara. O cliente, quando você precisa, ele não fecha. Então, eu aprendi... É melhor você não precisar do cliente. Exatamente. É aquela história. Então, cara, aí o que você faz para não precisar do cliente? Fala, como é que eu não vou precisar do cliente? Cara, foca no processo. Se você sabe que você precisa de 10 calls, 10 reuniões para fechar 3, faz 30 calls, pô. Ah, mas como é que eu faço 30 calls? Se você prospecta 100, prospecta 500. Ah, mas não tem mais. Bota mais gente, tá pô. É aqui. Bota mais gente. Closer aí, a gente tava falando. Acho que não é muito aí. Você tem maneiras de escalar. Né? Você sabe a diferença de escalar e escalonar, certo? Sim. Então, para falar que o pessoal escala é quando você consegue aumentar seu faturamento ou resultado X sem aumentar necessariamente a tua despesa ou a tua... De forma exponencial, com a margem mantendo a boca do jacaré. Alavancar, né? É isso. Aí quando escalar. Escalonar é quando você aumenta a venda, mas aumenta o custo. Aí você tá sempre naquele passo. Então você tem que aumentar a equipe. E eu acho que hoje o grande lance, cara, eu como empresário, qualquer negócio que eu tenho hoje, que eu participo, e que eu sento como conselheiro, a gente tem um grupo de conselheiros também que é bem legal. Você já viu lá como é que funciona. Cara, a gente sempre, cuidado com os custos. Cuidado com os custos. Não tira o olho da venda, mas cuidado com os custos, porque vender, isso era do vendedor lá de 10 anos atrás. Cara, preciso vender. Tenho meta para cumprir. Tenho meta, mas e aí? Tô aumentando, tô ganhando. Cara, impressionante como eu vejo clientes ali, mentorados, que o cara tá preocupado em vender. Porra, esse mês eu vendi 100 mil. Ganhou quanto? Ganhei mais de 10%. Agora, esse mês eu vendi 150, a margem diminuiu. Pra quê, cara? Você tá passando mais dinheiro na tua mão, aumentou seu risco e tá então, ganhando menos. Outro dia, caraca, fiz ROI 10. É mesmo, eu investi quanto? R$500. Porra. Raizão. Mas é isso aí. Pô, irmão, obrigado. Pô, eu te agradeço, cara. Foi um prazer pra mim. Foi um choque, uma machadada na cabeça aqui de coisas, de insights. Eu espero que a partir de amanhã aqui não tenha mais meta aqui. Não, meta não tem mais não. Olha, se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos seus comentários, faça uma pergunta pro Alex, não esquece de seguir lá no Instagram dele, alexpetri.oficial. Exato. Tá lá no Instagram dele, se quiser saber mais detalhes também sobre esse produto dele de seguro e também sobre essa mentoria dele que ele tá lançando agora, eu já tô antecipando aqui, mas tamo junto, irmão. Irmão, prazer, obrigado, sucesso. Junto. Como eu gosto de falar, saúde e sucesso. Tamo junto. Valeu, galera. Tamo junto. A gente se vê no próximo PovoCast. Valeu!